O Supremo não vai declarar inconstitucionalidade do projeto de escola sem partido. O Congresso vai discutir essa matéria. A sociedade vai continuar discutindo essa matéria. Nós não aceitaremos uma declaração de inconstitucionalidade. E digo mais. Além disso, além de tudo que eu estou dizendo aqui, nós precisamos nos unir, porque é a sociedade que vai, pelo seu clamor, pela sua aclamação, dizer que o projeto de escola sem partido, que as escolas têm que obedecer aquilo que consta já dos deveres do professor. Então, é uma mobilização social que nós precisamos fazer. Gostaria de comunicar a vocês que, de minha parte, estou muito satisfeito com a nomeação do novo ministro da Educação, o professor Ricardo Vélez. Eu tenho certeza de que ele é um apoiador do Escola Sem Partido. Ele já declarou isso. Ele já se declarou contrário à instrumentalização das escolas para fins de propaganda política, ideológica e partidária. Então nós temos no novo ministro da Educação um aliado do Escola Sem Partido e mais general, nós temos o presidente da República um aliado do Escola Sem Partido. Eu tenho certeza de que o Escola Sem Partido será uma das bandeiras do novo governo. E quero sugerir, já antecipo aqui, que vou sugerir ao novo ministro da Educação que crie, dentro da estrutura do Ministério da Educação, a Comissão da Verdade sobre a doutrinação das escolas e nas universidades brasileiras. Precisamos de uma Comissão da Verdade para investigar os crimes que estão sendo cometidos há mais de 30 anos dentro das escolas e das universidades. Crimes contra a educação, crimes contra a ciência, crimes contra a família e crimes contra a democracia. Esses crimes têm que ser trazidos à luz. E essa Comissão da Verdade, eu vou sugerir ao novo ministro da Educação, vai investigar os crimes que foram cometidos, estão sendo cometidos por meio do sistema educacional. Então vamos lá, gente. É a hora do Escola Sem Partido. Muito obrigado pela presença. Essa eu não passo para nós. Dizer que como deputada federal eleita por vocês, vocês são a minha base eleitoral do Distrito Federal, vocês que apoiam a Escola Sem Partido, que apoiam o Jair Bolsonaro, que certamente ficaram muito felizes com a indicação do novo ministro da Educação. Estarei dentro do Congresso fazendo aquilo que nós já vemos fazendo nas ruas há muito tempo, lutando pela Escola Sem Partido, lutando pela família, lutando pelos direitos dos pais, pelo direito dos alunos de irem para as escolas aprenderem, para se tornarem profissionais, para poderem representar no mercado de trabalho e não fazer doutrinado. Então, o meu apoio como parlamentar, estamos com um projeto de lei para ser votado na comissão atualmente, e no ano que vem eu estarei lá como parlamentar para brigar pela Escola Sem Partido. Isso é um congresso e ocupar nas ruas. Escola Sem Partido! Escola Sem Partido! Escola Sem Partido! Escola Sem Partido! Deixa eu pedir aqui, dá licença. Eu queria agora passar a palavra ao vice-presidente da Associação de Escolas Sem Partido, um amigo de muitos anos, uma pessoa que tem iluminado os caminhos do nosso movimento, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista daquilo que deve ser feito em benefício da educação. Que é o Braulio Marcos, o professor Braulio Marcos, que realmente tem sido um amigo, um companheiro nessa luta do Escola Sem Partido. Braulio, uma palavrinha aqui para o nosso povo. Chega para frente aí, por favor. Tudo bem. A minha mensagem é bem curtinha e vai na seguinte direção. Tem havido uma operação bem sucedida por parte de sindicatos de professores controlados por uma esquerda radical e intolerante, no sentido de impedir ou bloquear a comunicação do Escola Sem Partido com os professores do Brasil. Temos presenciado isso sistematicamente em N audiências públicas, como os sindicatos dessa natureza têm feito essa operação. E, fundamentalmente, temos que dizer que o projeto de Escola Sem Partido é absolutamente
absolutamente favorável ao professor. Nós queremos recuperar a autoridade do professor, porque a autoridade do professor só pode estar baseada em uma coisa: na produção e transmissão de conhecimentos de alto nível. Escola Sem Partido não tem uma agenda positiva para o que deve se fazer no currículo, nos testes padronizados, na base nacional curricular e assim por diante. Mas uma vez que a gente consiga bloquear o desuso das salas de aula, das universidades e das escolas, para a função que ela não foi criada desde a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles e as universidades modernas de Humboldt para cá, uma vez consigamos afastar essa desuso das instituições, o foco vai voltar para aquilo que a escola tem para fazer. O Escola Sem Partido é um movimento pró-professor. Miguel mencionou o nome do professor Ricardo Vélez, quando vários nomes foram ventilados na imprensa. Eu fiquei muito feliz. A confirmação do nome do professor Ricardo Vélez é um tributo à carreira do magistério, um homem que dedicou toda a sua vida discretamente, subestimado, quando não bloqueado pelo establishment das universidades. Portanto, um homem que tem muitos livros publicados, de excelente e extraordinária qualidade. Ficamos muito felizes porque o apoio do professor Ricardo Vélez da Escola Sem Partido é a prova maior de que nós não somos contra os professores, muito pelo contrário. Obrigado. Parafraseando aqui uma post da Cláudia hoje, e perguntar para um doutrinador, um molestador de criança na escola, o que ele acha que Escola Sem Partido é o mesmo que perguntar para Barato o que ela acha do Baigon. General Paulo Chagas. General Paulo Chagas. General mais pop. General Paulo Chagas. Minha gente, eu vou falar como brasileiro e como soldado. Nós temos que entender, e nós estamos entendendo isso, graças a Deus, que essa luta que nós fazemos pela liberdade, pela capacidade de cada um de nós de fazer por si, de fazer mais por si e mais pelo Brasil, finalmente nós começamos a entender qual é o nosso papel nessa luta. E essa luta é uma luta permanente, é uma guerra permanente. E nós temos que ter isso em mente. E nós temos tido, graças a Deus. A prova disso é que nós já elegemos um presidente que é capaz de fazer essa mudança de rumo e colocar no nosso horizonte uma luz de vitória. Embora nós tenhamos sempre que ter conosco a certeza que a luta é permanente. E essa batalha, a batalha da Escola Sem Partido, é uma das batalhas que nós temos que vencer. E vamos vencer. Com certeza. Todas as outras batalhas. Nós venceremos essa batalha. Eu ontem, não sei quem é que eu ouvi dizendo que o Ministério da Educação não tinha que ser Ministério da Educação, tinha que ser Ministério do Ensino. Esse é o papel da escola. Educação nós temos em casa, na igreja. A escola nos ensina aquilo que nós precisamos saber, que os nossos jovens, que as nossas crianças precisam saber para a vida, para vencer na vida, e não para ser igual àqueles que os professores, esses contaminados pela esquerda, querem que os nossos filhos, que os nossos netos sejam. Não, eles têm que ter os nossos valores, os valores cristãos, judaico-cristãos da nossa sociedade, da cultura brasileira. E essa batalha, graças a essas pessoas que estão aqui, em particular meu amigo Miguel Najib, que eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, de ter ajudado de uma maneira ínfima nessa batalha, mas isso está no meu coração, a certeza de que eu, como todos vocês, contribuí para que nós chegássemos onde chegamos, no limiar da vitória. Parabéns a todos.
Doutor Miguel, você pode responder uma pergunta? A esquerda, ela tem se manifestado, inclusive lá nas comissões, se apresentando com mordaças, né? O Escola Sem Partido amordaça o professor? Os professores que acusam o projeto Escola Sem Partido de ser a lei da mordaça estão confessando publicamente que se sentirão amordaçados se não puderem doutrinar os seus alunos. Que se sentirão amordaçados se não puderem fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Que se sentirão amordaçados se não puderem perseguir e humilhar os alunos que discordam das suas opiniões em sala de aula. Então, na verdade, esses professores estão confessando publicamente que são doutrinadores, que são molestadores de crianças, não são professores. Quem acusa a Escola Sem Partido de ser a lei da mordaça não é professor, é militante, é cabo eleitoral disfarçado de professor. Então essa é a resposta. Eu quero aproveitar a provocação, a ótima pergunta do Joaquim, para responder. Eu sei que tem surgido nas últimas semanas alguns questionamentos, inclusive de pessoas que eu acreditava ser aliadas do projeto Escola Sem Partido e que vem fazendo críticas ao projeto. Então, caso haja dúvidas a respeito da nossa direção, daquilo que nós estamos fazendo há 14 anos, isso não começou a ser feito ontem. Esse trabalho vem sendo feito há 14 anos. Nos últimos 4 anos, evidentemente, a coisa cresceu, aumentou enormemente a dimensão da Escola Sem Partido nos últimos 4 anos. Mas isso aconteceu por causa de uma estratégia vitoriosa, que foi a divulgação do projeto de lei, do projeto Escola Sem Partido. Foi a partir desse momento que aconteceu por sugestão do filho do deputado, do então deputado e hoje presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, foi quem teve a ideia de fazer um projeto de lei sobre a Escola Sem Partido. Eu achei uma ideia genial, achei uma ideia espetacular, fiz aquilo que ele me pediu, redigi um anteprojeto de lei, que em seguida foi apresentado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e disponibilizei esse texto na nossa página, que a partir daí o projeto Escola Sem Partido se espalhou por todo o país, e hoje virou um movimento de massa. Incrivelmente, pelas mãos da providência divina isso aconteceu, e eu não tenho a menor dúvida disso. Mas quero deixar claro que a estratégia do projeto de lei, que nada mais faz do que informar aos estudantes e aos pais direitos que eles já possuem, porque o projeto Escola Sem Partido não cria nenhum novo direito, não cria nenhuma nova obrigação. Foi essa estratégia, precisamente, que fez com que o projeto, que o movimento Escola Sem Partido ganhasse as ruas, que nós estejamos aqui hoje e em todo o país. A força do movimento Escola Sem Partido, que hoje tem o movimento Escola Sem Partido, se deve a essa estratégia, que foi muito bem sucedida. Ao contrário do que muitas pessoas estão hoje insinuando, o Escola Sem Partido, o movimento Escola Sem Partido, é um sucesso. Não é um fracasso, é um sucesso, pelo contrário. Estamos lutando há 4 anos, general. Estamos lutando há 4 anos contra a imprensa, lutando contra o sindicato, contra os partidos de esquerda e seus paus mandados dentro do Ministério Público, dentro de diversas instituições. Estamos lutando praticamente sozinhos, só nós, com as nossas mãos. E estamos vencendo essa batalha. Então dizer que o Escola Sem Partido, ou insinuar que o Escola Sem Partido é um movimento fracassado, isso é uma aberração, isso é uma inverdade, é uma mentira. Estamos vencendo essa batalha e vamos vencer essa batalha. Ainda mais agora com o apoio do Poder Executivo, do presidente Jair Bolsonaro, do novo ministro da Educação. Então, deixando claro aqui, o movimento Escola Sem Partido é vitorioso e nós vamos avançar ainda mais. É isso aí. Doutora Bia, uma pergunta aqui para... Uma pergunta aqui para a doutora Bia Kiss, deputada eleita pelo Distrito Federal. Deixa ela ligar aí. Doutora Bia, a que a senhora deve o desespero de deputados como Érica Cocai, pessoal do PSOL, PCdoB, que vem fazendo aquele barulho todo, aquela algazarra toda, usando o regimento interno com aqueles recursos infindáveis? Por que eles estão tão desesperados?
Eles estão desesperados porque eles sabem que a escola sem partido é o antídoto para essa doutrinação que eles fazem. É o Baigon, que eu me referi, né? As baratas odeiam o Baigon, óbvio. Então, exatamente porque o escola sem partido vai lá na essência, na veia, né? Impedindo a doutrinação. Por quê? Revela essa doutrinação. Dá conhecimento ao aluno de que ele tem o direito de não ser doutrinado. Lembra o professor com um cartaz que ele está violando a legislação existente, está violando a Constituição. Escancara isso para todos. É por isso que eles temem escola sem partido. Eu digo que existiam duas medidas que precisavam ser adotadas para que a esquerda perdesse o seu fôlego, o seu alimento. Uma foi feita com a reforma trabalhista, que foi retirar o imposto sindical obrigatório. Tirou o dinheiro que alimentava. E agora a escola sem partido já vem retirando, com toda a visibilidade que teve no Brasil inteiro, já vem retirando dos professores esse poder ilegal, inconstitucional, mas que eles vêm exercendo há tanto tempo, de doutrinar as crianças e formar nas escolas pequenos marxistas, aquelas pessoas que vão crescer e chegar às universidades para fazerem o que tem sido feito nas nossas universidades. Hoje, os nossos filhos vão para a universidade para se tornarem comunistas, marxistas, feministas, novas baratas. E é preciso parar esse processo lá na base. Não adianta esperar chegar na universidade para querer arrumar. Tem que começar de pequeno a impedir a doutrinação. E o Escola Sem Partido, então, ele realmente apavora os doutrinadores, porque eles sabem que perderão esse meio fácil de tornar as nossas crianças, os nossos filhos, pequenos marxistas, descerebrados, baratas tontas. É isso. Muito obrigado. Então, Miguel, eu estou vendo aqui que tem um cartaz que fala sobre a omissão do combate à doutrinação do Ministério Público. Qual a sua crítica ao MP? Joaquim, o programa Escola Sem Partido, o movimento Escola Sem Partido, não precisaria existir se o Ministério Público cumprisse o seu dever. O movimento Escola Sem Partido, só existe porque o Ministério Público tem sido omisso em cumprir o seu dever de impedir o uso das escolas e universidades para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Este uso é ilegal, este uso viola a Constituição Federal, esse uso afronta o regime democrático e o Ministério Público tem o dever de defender o regime democrático. Você não pode usar a máquina do Estado, a frota de veículos da prefeitura ou do governo, para promover propaganda político-partidária. Então você também não pode usar a sala de aula para fazer isso. A sala de aula é um espaço republicano, é um espaço que tem que ser usado em benefício de todos, em proveito de toda a sociedade e não de um determinado segmento político, ideológico, ou partidário ou religioso. As escolas públicas não servem para isso. Elas têm uma finalidade, o Braulio acabou de falar, para que servem as instituições de ensino, para transmitir conhecimento, para ajudar as pessoas a compreenderem o mundo, a terem uma visão realmente crítica a respeito dos fenômenos que ocorrem, a compreender a essência das coisas. É para isso que serve a instituição, para ensinar as pessoas a ter uma profissão, para que elas possam sobreviver, trabalhar e ganhar o seu pão. E é isso que é apenas isso que as escolas brasileiras não estão fazendo. As escolas brasileiras estão sendo usadas para outras finalidades, para promover, por exemplo, projetos de engenharia social, para transformar os nossos filhos em robôs do politicamente correto. Nós não queremos isso. Isso é papel da família. Os pais têm o direito de ensinar os seus filhos, de transmitir aos seus filhos os seus próprios valores, sejam eles quais forem. Nós cristãos temos o direito de transmitir os nossos valores cristãos aos nossos filhos, mas quem não professa da nossa crença também tem o mesmo direito. E nós não queremos impedir que esses pais transmitam os seus valores aos seus filhos. Então, voltando aqui à pergunta do Joaquim, não faz nenhum sentido que o Ministério Público finja que não está vendo o que está acontecendo aos olhos de todos nós.
O MP tem o dever institucional, constitucional, legal, de impedir que as escolas sejam usadas para essa finalidade. E, no entanto, o que vem fazendo o Ministério Público? O que vem fazendo, Joaquim, filma ali, o que vem fazendo a doutora Débora Duprá, que é a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão? Ela vem usando o seu cargo, que é um dos cargos mais importantes do Ministério Público Federal, para assegurar o uso das escolas e universidades para este fim ilícito. Só abrindo um parênteses aqui, doutor, só para ler ali, ela chegou ao cúmulo e dizer que a criança não pertence, né, a um... Gente, é só porque vocês podem não estar vendo. Existe uma percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Então, pois então, é lógico, nós sabemos perfeitamente bem que o poder dos pais sobre os filhos não é absoluto. De fato não é absoluto, mas não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que o Estado prevalece sobre a família. Isso é uma mentira, isso é uma mentira totalitária. Isso é uma mentira nazista. Essa mentira é uma mentira nazista. Porque durante o nazismo é que foi assim. Quando o Estado podia controlar aquilo que os pais ensinavam para os seus filhos e dizer para os filhos dos outros o que é certo e o que é errado. A Constituição brasileira não permite que isso aconteça. Então, essa senhora, repito, tem usado o seu cargo dentro do Ministério Público para que esses abusos se perpetuem dentro das escolas e universidades. Isto aqui não representa o Ministério Público. O Ministério Público não é representado por essa senhora e pelos seus seguidores dentro do Ministério Público Federal. Existe dentro do Ministério Público, existem bons promotores de justiça, bons procuradores da República. E são esses procuradores e promotores que estão agora entendendo a importância da escola sem partido. Tanto que agora, recentemente, esta semana, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública contra um colégio particular de Belo Horizonte, é importante que todos saibam disso, pedindo a condenação dessa escola, Colégio Santo Agostinho, se não me engano, pedindo a condenação ao pagamento de perdas e danos aos pais dos alunos, porque a escola está promovendo a ideologia de gênero dentro de sala de aula. O Ministério Público, nós não podemos aceitar isso. As escolas que fizerem isso estão correndo o risco de tomarem um processo do Ministério Público, uma condenação bilionária em perdas e danos, em danos morais, se insistirem em promover a agenda da ideologia de gênero. Não vamos nos caber. Por favor, sociedade civil não vai se calar. Só para lembrar aqui, né? Eles têm que levar esses processos porque a sociedade foi às urnas. O eleitor brasileiro foi às urnas e mudou. Mostrou que quer o novo, que quer a mudança, que não aceita mais as velhas políticas, não aceita ideologia de gênero, não aceita doutrinação, não aceita corrupção, não aceita impunidade, não aceita insegurança pública, uma série de coisas que o povo brasileiro mostrou que não quer mais e está dando basta. Portanto, aqueles que fizerem o que eles chamam de resistência, que não é oposição. A oposição faz parte do jogo democrático, é legítimo. Mas a resistência, simplesmente descumprir a lei, se colocar num estado de impedimento, né, para que as leis não sejam cumpridas, que o político, o governo não consiga fazer valer as suas determinações, esse estado de resistência ele é ilegal. Então nós temos sim que provocar o judiciário tem que ser cutucado para que ele preste o serviço que lhe é atribuído pela Constituição, que é de fazer aplicar a lei ao caso concreto, a toda situação em que o cidadão, em que o brasileiro socorra no judiciário, ele tem que encontrar esse amparo, que é de fazer cumprir a lei. Isso o judiciário não tem feito, e tem preferido fazer ativismo, tem preferido ele dizer o que é a lei, o que deveria ser de acordo com a consciência de alguns magistrados. Isso tem que mudar também. Então é muito importante que a gente provoque o judiciário, que a gente vá à luta, que a gente não fique calado, que a gente continue se mobilizando sempre. Não é porque nós elegemos o presidente que está tudo certo, que o jogo está ganho, não, tá? Como disse o general Paulo Chagas, a gente chegou até aqui
Mas é isso, né? A gente tem muito ainda pelo que lutar. E temos que permanecer atentos, despertos e lutando. Somos soldados do exército liderado pelo Jair Bolsonaro. Mas um exército não é feito só do general, né? Ele é feito de todos os soldados. Nós temos que estar postos, mobilizados e lutando. Eu quero só dar uma explicação. Tem uma pergunta aqui. Uma explicação antes da sua pergunta. A presença de membros do Ministério Público, a presença de militantes dentro do Ministério Público e dentro da magistratura, dentro do Poder Judiciário, também se explica em função da doutrinação das escolas e universidades. Então, vocês vejam a importância do Escola Sem Partido em bloquear a formação desses militantes, que depois saem das universidades e vão para as carreiras do Estado, vão para o Ministério Público, vão para a magistratura, vão para o magistério, vão para as clínicas de psicologia, vão para o jornalismo, para as redações dos jornais. Então é de lá que saem, é das universidades, é do sistema educacional, que saem todos esses militantes que depois vão tentar impor a sua visão de mundo ao resto da sociedade. É por isso, gente, que as barracas estão tão apavoradas com o Baigon. É por isso que a Érica Cocai, a Maria do Rosário, a Alice Portugal não param de berrar na comissão de Escola Sem Partido, porque elas estão apavoradas com o Baigon. Entenderam? Porque elas, no momento em que o Escola Sem Partido impedir o uso das escolas e universidades para fins de propaganda ideológica, política e partidária, esta mão de obra gratuita formada de zumbis, vai deixar de ser produzida pelo sistema educacional. Então vejam o alcance dessa política, que na verdade é uma política de Estado. Escola Sem Partido é política de Estado, não é a política do Bolsonaro, não é a política de governo. É uma política de Estado porque ela quer cumprir aquilo que está na Constituição Federal. Qualquer partido, todo e qualquer partido, deveria defender o Escola Sem Partido. Mas é claro que a esquerda, que se locupleta, que está se beneficiando do uso das escolas, uso político partidário das escolas, é claro que os partidos de esquerda não vão, em momento algum, reconhecer a importância e a legitimidade das escolas sem partido. Tagi, bom dia. Qual é a postura dos pais em relação... Por exemplo, um dia desse mamãe me perguntou, mamãe do interior, o que eu devo fazer? Está acontecendo isso na escola do meu filho e eu não sei aonde recorrer e com quem falar. Qual é seu conselho, a sua dica para os pais que estão vivenciando isso? A quem recorrer? Em primeiro lugar, é preciso que as pessoas conheçam os seus direitos. Essa tem sido a principal luta do Escola Sem Partido. Disseminar conhecimento sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. A atividade que o professor desenvolve, como qualquer outra atividade, como o trabalho do advogado, do militar, do médico, tem os seus limites. E esses limites estão, no caso do professor, esses limites estão na Constituição Federal. Então a primeira coisa que as pessoas precisam entender, precisam conhecer, é o caráter ilícito da doutrinação. Entender que são práticas abusivas e que elas têm o direito de obter do poder público, no caso, em primeiríssimo lugar da própria escola, da direção da escola, ou então da supervisão de ensino dentro da Secretaria de Educação. Se não funcionar, se as reclamações feitas perante a própria escola e a Secretaria de Educação não funcionarem, que se procure o Ministério Público e a denúncia seja feita ao Ministério Público, porque, repito, existem ainda muitos bons profissionais, bons servidores públicos no Ministério Público. Então, não podemos abrir mão de denunciar esses abusos perante o Ministério Público. Se mesmo o Ministério Público se omitir, aí será necessário buscarmos um advogado ou a Defensoria Pública, ou então, com as próprias mãos, entrar na justiça, no juizado especial, com uma ação de danos morais contra os professores. A lei do juizado especial, que a gente chama de pequenas causas, ela não exige que o pai esteja representado por um advogado. O próprio pai pode sim
se tiver capacidade, evidentemente, de redigir uma petição, se dirigir ao juiz e pedir a condenação do militante disfarçado de professor, daquele abusador, daquele molestador, pedir a condenação desse indivíduo ao pagamento de danos morais. É isso que nós temos que fazer. Primeiro a gente recorre à própria escola, à direção de ensino, à Secretaria de Educação, às ouvidorias, ao Ministério Público, e depois, se nada disso der certo, a pessoa pega uma caneta na mão, vai para o computador, sempre escreve uma petição e denuncia o militante e pede a condenação dele ao pagamento de danos morais. Uma pergunta, por favor. Uma pergunta só para o doutor Miguel Nadib. É sobre, nós tivemos aí últimas semanas bastante tumulto lá nas audiências públicas, né? Onde não se conseguia ler o parecer. Finalmente, essa semana, o parecer foi lido aí do Escola Sem Partido. A gente quer saber quais são os próximos passos que esse projeto vai tramitar até a gente chegar aí com a aprovação dele. Vai ser aprovado esse ano ainda? Realmente foi... Tá, eu acho que vai na voz da Bem Bem. Houve muita dificuldade de a comissão superar os obstáculos que foram colocados pela chicana legislativa, dos partidos de esquerda. Deputada Érica Cocai, conhecida de todos aqui, Alice Portugal, Maria do Rosário, Glauber Braga. Quer dizer, é a fina flor da esquerda, né? O que a esquerda tem de pior está lá dentro da comissão do Escola Sem Partido para tentar impedir que o projeto seja aprovado no âmbito da comissão. Agora, essa votação finalmente vai acontecer. Quinta-feira dessa semana, agora a próxima quinta, às 9 da manhã, a comissão vai se reunir para discutir e votar o parecer do deputado Flavinho. Excelente parecer, muito bom. O Flavinho fez um trabalho maravilhoso como relator da comissão. E agora o parecer dele será votado. Na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, todos aqui estão convidados a estar presentes na comissão para apoiar os deputados que defendem a Escola Sem Partido. Caso o projeto seja aprovado na comissão, o que eu acredito que vai acontecer, uma vez que o projeto seja aprovado, caberá recurso para o plenário da Câmara. E nós também queremos que esse recurso seja feito. A esquerda vai recorrer, e se a esquerda não recorrer, nós mesmos faremos um requerimento, os deputados que apoiam a Escola Sem Partido farão um requerimento para que esse projeto seja votado no plenário da Câmara. Esta votação no plenário da Câmara só vai acontecer no ano que vem, quando nós tivermos um congresso ainda mais favorável à Escola Sem Partido. Alguns dos filósofos da direita estavam reclamando de algumas dessas providências que você sugeriu, dizendo até mesmo que estariam iniciando a cultura do dedudurismo. Isso, na verdade, são medidas de emergência para uma escola que está sofrendo grande doutrinação, né? Não é uma cultura do dedudurismo. Chamar a vítima de um crime de dedo duro, porque ela acusa o crime do qual ela é vítima, é um crime em si mesmo. Inclusive, quem chama a vítima de um crime de dedo duro é criminoso. Está do lado do criminoso. A vítima, o estudante que é molestado por um professor, molestado intelectualmente por um professor, é a vítima de um crime. Ele tem o dever e mais, quando ele faz isso, ele está se arriscando. É um ato de coragem denunciar um professor militante, porque ele depois pode se expor, pode ser perseguido por esse professor. Esse indivíduo não é de modo algum um dedo duro, é um herói. Muito bem. É um herói. Lembrando aqui, Miguel, não podemos esquecer que a educação brasileira está ocupando no momento o penúltimo lugar. É vergonhoso. Então, o que se briga aqui, em primeiro lugar, é para que haja educação, que transferiram, ao invés da educação, estão doutrinando com toda sorte de coisas, menos com aprendizado que consta no currículo. Então, nosso grande objetivo aqui é querer ter de verdade a educação para jovens, crianças e adolescentes. Também, e sair dessa vergonhosa posição de penúltimo lugar no ranking. Eu queria acrescentar aqui o seguinte.
A Escola Sem Partido é uma coletânea de leis e normas que reforçam na escola a autoridade do professor. Essa é que é a verdade. Porque não existe autoridade sem limite. O que legitima a autoridade são os seus limites. E esses limites são estabelecidos pela lei. A Escola Sem Partido não é nada mais, nada menos que a coletânea das leis e das normas que legitimam a autoridade do professor na sala de aula, estabelecendo para ele e para os alunos o limite ou os limites daquilo que está se processando na sala de aula. Então, aqueles que são contra a Escola Sem Partido, os professores que se colocam contra a Escola Sem Partido, não são democratas, porque querem autoridade sem limite. E a autoridade sem limite é ilegítima e não é democrática e não pode ser admitida num país como o nosso. Então, graças a Deus que nós temos Escola Sem Partido, os professores deveriam estar todos do lado da Escola Sem Partido, porque ela é que legitima e reforça a sua autoridade de mestres na sala de aula, nas escolas. É isso que tem que estar na cabeça de cada um deles. E que a ideologia que contamina a nossa escola, que contamina os nossos professores, não permite que eles enxerguem a validade desse movimento, a importância desse movimento para a própria profissão deles. É isso que tem que ser dito. Eu quero ler aqui o que eu escrevi, que eu publiquei. Chamar de dedo duro o estudante que arrisca sua pele para denunciar em benefício muitas vezes dos seus próprios colegas, um militante covarde que se aproveita do segredo da sala de aula para tentar fazer a cabeça de jovens que se acham sob a sua autoridade, é inaceitável e ofensivo, é canalha. Dedo duro é o cúmplice que delata o comparsa, não a vítima que se arrisca em legítima defesa própria ou de terceiro. Evandro, o estudante está aqui presente, desculpa, não, o Evandro aqui. Evandro, você como estudante que tem que estar mais perto assim digamos assim, dos mais prejudicados, né, pela doutrinação, eu vejo que você sempre está apoiando a Escola Sem Partido. Dê a sua opinião e o que você escuta dos seus amigos doutrinados e os que não aceitam a doutrinação. Bom, antes de mais nada, só tenho que deixar claro uma coisa. Foi publicado ontem, inclusive o Miguel Najib compartilhou nas redes sociais, sobre algumas entidades que se posicionaram em relação à Escola Sem Partido. A ONU já se posicionou, o Ministério Público claramente é contra a Escola Sem Partido, enfim, diversas instituições. Mas eu queria deixar claro que nenhuma instituição, nem a ONU, nem o Ministério Público, nem a senhora Débora do Prá é superior à autoridade que os pais têm sobre seus filhos. Nenhuma autoridade pode dizer que pode ser ensinado em sala de aula. E a senhora Débora do Prá já disse diversas vezes, né, que o poder está no Estado. Então, assim, eu como estudante, eu apoio sim a Escola Sem Partido, já luto por essa causa há mais ou menos 2 anos. Conheci o Miguel Najib, conheci a Bia Kiss dentro de uma das comissões da Câmara dos Deputados e vou continuar lutando. Infelizmente, muitos dos meus amigos que entraram na universidade, hoje, infelizmente, são militantes porque foram abraçados por movimento feminista, por movimento negro, por movimentos que estão na universidade e que estão ligados a partidos políticos, como PCdoB, PT, PSOL. Todos esses partidos estão com medo da aprovação do projeto de Escola Sem Partido simplesmente por um motivo. Esses partidos lucraram e continuam lucrando com a doutrinação em sala de aula. Eles sim estão com medo. Agora os pais não. A ONU está com medo. Os pais não. Os pais querem ter autoridade sobre seus filhos. Eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui hoje não querem que daqui a 10 anos seu filho seja um militante, seja uma pessoa que infelizmente não tem um grau intelectual elevado. Então, muitos dos meus colegas, por exemplo, um exemplo pessoal, foram abraçados por movimentos de esquerda na universidade e, infelizmente, hoje estão totalmente desencaminhados na universidade, abraçando causas horríveis, simplesmente cumprindo a agenda política, simplesmente cumprindo a agenda ideológica de um partido. Todos sabem aquilo que aconteceu recentemente na UNB com a gente. Nós fomos expulsos do nosso próprio prédio simplesmente por realizar um ato democrático ali, pregando ali a pluralidade de ideias. Não existe mais pluralidade de ideias na universidade. Não existe o que existe nas universidades hoje, é a ditadura do pensamento único e exclusivo.
você, por exemplo, veste uma camisa verde e amarela, não precisa ser do Bolsonaro, não. Viste uma camisa verde e amarela, com simples slogan de campanha do Bolsonaro, e tente andar no Instituto de Ciências da Universidade de Brasília. Se você não for xingado uma vez de fascista, eu mudo meu nome. Infelizmente, o que está acontecendo nas nossas universidades hoje, nas nossas escolas, infelizmente, nossos espaços acadêmicos hoje são usados para instrumentalização política e ideológica partidária. Então, por isso, eu sou sim a favor das escolas sem partido. Não adianta qualquer tipo de instituição se levantar contra. Nós estamos do lado certo. Não adianta, inclusive, a UNE se levantar contra. Esses dias, em uma das comissões, eu desafiei a presidente da UNE a discutir o projeto de lei sem partido e ela se recusou. Ela se recusou, ela não quer debater o projeto de lei sem partido. Aliás, não conhece o projeto, né? E se leu, geralmente, por isso que nossa educação está do jeito que está. Muitos estudantes se formam na universidade e são analfabetos funcionais. O professor Lavo diz isso, que 80% dos acadêmicos hoje saem da universidade sendo analfabetos funcionais, porque leem o texto e não conseguem decodificar a mensagem. Professores que leem esse texto e não conseguem decodificar o que está escrito, é no mínimo analfabeto funcional, mesmo sendo professor. Então é um absurdo o que está acontecendo hoje nas salas de aula. Professores sim têm se aproveitado da audiência cativa, do segredo da sala de aula, como o Miguel Nagim disse, e tem propagado uma mensagem ideológica, tem se aproveitado das suas prerrogativas para propagar suas mensagens pessoais e não a sua disciplina, porque ele está ali não para se aproveitar da sua liberdade de expressão. Liberdade de expressão ele tem nas redes sociais dele, ele pode usar e pode fazer o que quiser com a sua liberdade de expressão. Em sala de aula não, ele tem a liberdade de cátedra. Muitas pessoas têm confundido isso. Liberdade de cátedra é diferente de liberdade de expressão. O artigo 16, o artigo 5º da Constituição trata sobre esses assuntos e é muito diferente uma coisa da outra. Liberdade de ensinar o professor tem, liberdade de expressão não. Fora da escola ele tem, na escola não. Gente, bom dia. Bom dia, tudo bem? Vai pro palco. Gente, bom dia. Meu nome é Steve Bruno, sou professor temporário do UDF. O que eu posso dizer hoje como professor, vivenciando a realidade do lado de dentro, é que o nosso sistema de ensino ele é altamente atrasado. A doutrinação é pulsante e forte, né? O projeto Paulo Freireano, ele cauteriza a capacidade reativa e perceptiva das nossas crianças e é por isso que hoje nós temos os piores índices educacionais, né? Estamos ocupando todas as medalhas, os piores lugares. Uma questão que a ser observada é que nos últimos anos, os recursos para o sistema de ensino no país aumentaram, mas a qualidade caiu. Ou seja, nós aumentamos os recursos e a qualidade cai. Então tem algo muito errado com o nosso sistema educacional. E eu acredito sim que o projeto de Escola Sem Partido não é o único, mas é o precursor aí que vai nos ajudar a melhorar o sistema de ensino, e professores que são doutrinadores devem sim ser responsabilizados juridicamente por que fazem na escola, né? É isso aí, obrigado. Obrigado. Bom, amigos do Movimento Avança Brasil, Joaquim Gomes, eu não deu tempo de eu me apresentar hoje, mas estamos aqui mais uma vez, né, na rua, apesar desse domingo chuvoso em Brasília, mas aqui não tem tempo ruim não, faça chuva ou faça sol, nós estaremos sempre aqui mostrando para vocês as manifestações em prol do Brasil, assim como o Movimento Brasil, o Movimento Avança Brasil tem se posicionado, tá? Vocês podem ver que a manifestação estava marcada, as pessoas ficam com dúvida, acham que não vai ter, mas veio até bastante gente. Nós temos aqui em torno de 50 a 60 pessoas, mais ou menos. E a gente vai encerrar agora, mas eu vou voltar daqui a pouco com o General Paulo Chagas com um tema, né? O que é que os colégios, o que é que as academias militares têm? Nós estamos vendo que o Jair Bolsonaro, nós sabemos que ele é de origem militar, mas tem muita gente que está vindo
da Academia das Agulhas Negras. E esse vai ser o tema. Eu vou encerrar agora, para não ficar muito longo, e voltam já já. Muito obrigado, gente. Até mais.